tarde, leitores e leitoras. Quem fala é Vitor Pessoa. E hoje nós vamos falar aí sobre Esaú e Jacó. Livro do Machado de Assis, com uma temática romântica, mas é um livro muito interessante porque ele fala de alguns aspectos aí do século XIX, muito ligados não só à questão política, mas também à questão do destino. E é um livro assim que eu acho que é dos livros que eu li até hoje foi assim o que fala melhor sobre essa questão do destino, o quanto isso aí pesa para os personagens e para as pessoas, né? E existe também uma questão do misticismo muito ligado também a isso, que torna esse livro muito interessante, né? Então, essa aqui é a versão que eu tenho para apresentar para vocês, que é uma edição da Nova Fronteira. Achei esse livro muito legal porque depois eu descobri que ao final que ele é feito com papel de reflorestamento e eu achei também a capa muito legal, tem uma qualidade boa e eu também gostei muito da diagramação do livro, ficou muito legal. As letras, apesar de serem menores, estão um espaçamento bom e eu dou sempre preferência a livros mais compactos porque eu sou uma pessoa que viaja, né? De vez em quando eu tenho que estar em locais diferentes e esses livros compactos eles ajudam muito, né? Muito diferente de você estar andando com uma, um livro muito grande, né? Então, vamos lá. Esse livro aqui ele tem início ali com é, uma personagem bastante marcante dele que é a Natividade. O nome é esse mesmo, tá? Natividade, a mãe dos garotos e essa mulher, ela, assim, dá pra notar que o personagem é muito envolto no misticismo, sabe? Ela tem aquelas crenças em destino, ela também tem uma crença muito forte ali em relação a, vamos dizer assim, as cartomantes, as mulheres que leem o destino dos homens, né? Uma coisa também muito ligada à religião, né? E ela é uma pessoa que é casada com um homem muito importante da sociedade, então são pessoas muito ricas. E ela fica assim muito apreensiva com o destino, né, da criança que vai nascer. Ela é uma pessoa, inclusive, muito bonita, com um porte muito assim, muito elegante. E depois de um tempo, ela sente ali dentro da barriga dela que tá como se estivesse não se mexendo o bebê, mas se estivesse brigando. Então, ao mesmo tempo que ela descobre ali que são gêmeos, ela descobre também que ela fica preocupada porque os gêmeos estão brigando ali dentro da barriga dela. Ela consegue sentir isso, né? E ela fica muito repreensiva com isso aí e vai ali falar com uma senhora que ela consegue do destino, inclusive dizem que ela tem um dom divino, né, de como se ela tivesse os olhos de Deus. E aí ela vai se consultar com essa mulher em segredo para saber qual vai ser o destino dessas crianças, né? Aquele fato de elas terem começado a brigar dentro do útero dela, da barriga dela, preocupou muito ela. E ela conversa lá com a cartomante, não, com a mulher, né, que consegue ver o futuro. E esse diálogo, inicialmente, ele não é revelado para o leitor, certo? E outra pessoa que fica assim, com a pulga atrás da orelha em relação a esses garotos, né, é o Santos, o marido dela, mas ele não vai buscar ali a ajuda das mulheres, dessas mulheres que leem o destino, né, vamos dizer assim, dos videntes. Ele vai atrás de um padre, né, que ele fica se perguntando ali com o padre, né. Esse padre ele conversa melhor com ele lá na frente, depois que quando ele descobre que eles são gêmeos, né. Inclusive já decidem os nomes dessas crianças, né, no momento ali que elas estão próximas ali ao nascimento, aí a irmã da Natividade que escolhe o nome dos garotos, que vai ser Paulo e Pedro, né? E aí essas crianças nascem. Interessante é que elas, assim, aparentemente sempre se deram muito bem, mas quando chega na hora de ficar no mesmo berço ou de amamentar, parece que eles ficavam disputando quem é que ia primeiro. Era um negócio assim que perturbava muito a Natividade. E o pai vai conversar com esse padre, aí o padre conversa, olha, o número 11 é um número cabalístico
na religião. Pedro e Paulo eram os dois apóstolos mais próximos de Cristo, mas também eles não se entendiam. Então, meio que estava se desenhando ali um quadro, né, de discussão de dois irmãos que eles estavam meio que destinados a não se entender nunca. E isso, infelizmente, assim, ficou refletido, né? Se um gostava de futebol, o outro queria se sair melhor. Se um gostava de bolo, sei lá, o outro gostava de pudim. Então, assim, parece que eles nasceram para discutir um com o outro. Eles nunca conseguiam se entender. Às vezes, numa brincadeira ali, acabavam se esmurrando. Então, era uma relação de irmãos muito complicada e que muito preocupava a mãe deles, preocupava o pai. E em meio de tudo isso, estava começando a se aproximar ali a época da proclamação da República, né? Então começaram vários movimentos ali dentro do Brasil, revolucionários, né? Buscando ali a emancipação. E até nisso os irmãos, depois de um tempo, começavam também a discutir. Enquanto um era um conservador firme, né? O outro já era um liberal muito apaixonado. Então, enquanto um estava tentando comprar o quadro de Dom Pedro, o outro estava tentando comprar um quadro do Montesquieu, chegaram até a brigar, porque um fez uma careta no quadro do outro. Então, assim, vocês vão ver nesse livro um quadro muito presente, não só, vamos dizer assim, engraçado, de certo modo, mas também aquela questão da implicação do destino, né? Porque parece que estava anunciado desde sempre que eles estavam destinados a não se entender nunca. E aquilo só deixava a mãe deles triste. E a gente começa a ter uma pista ali do que ela conversou com essa mulher, com essa adivinha, né? Que ela disse o seguinte: olha, o futuro reserva grandes coisas. Então, sabe-se lá o que é que está desenhado para eles e fica difícil de imaginar quando eles brigam tanto, né? E ali, no meio disso tudo, eles vão crescendo, logicamente, acabam ali ficando muito amigos de uma outra personagem, a Flora, que é uma garota que Machado de Assis descreve assim como uma garota que não tem muitos atrativos, mas pela simplicidade dela e a elegância, né, ela acaba chamando muita atenção. Estamos aí na época do romancismo e, vamos dizer assim, só pelo fato da mulher se portar de uma determinada maneira, ou se vestir ali de uma determinada maneira, já chama bastante atenção. E ela parece assim, ter uma personalidade de uma mulher que não tem aquela personalidade forte, então é uma mulher tranquila. E isso também é uma coisa que acaba chamando a atenção dos homens, né? Porque, infelizmente, aí pela data, né, século XIX, as mulheres tinham aquele caractere ou de serem muito superficiais ou de serem muito revoltadas, né? Isso é coisa da época. E ela já era uma pessoa muito discreta, muito calma, e isso atraía muito, né, os interesses dos homens da época. E Pedro e Paulo, né, como o próprio pai já tinha conversado com o padre, né, tinha essa personalidade meio que de Esaú e Jacó, que são aqueles dois irmãos, por isso o nome do livro, né? São aqueles dois irmãos bíblicos que, infelizmente, foram alvos de guerras, de disputas e coisas que acabaram dividindo, né, os reinos ali na Bíblia. E uma coisa que uniu os dois foi a Flora, porque os dois parece que estavam se encantando por essa garota, pelo jeito dela, e ela gostava dos dois. É uma coisa até assim meio drástica, porque ela não conseguia escolher um ou outro. O que ela apreciava em um, ela também enaltecia no outro. O que ela via em defeito um, via que o outro complementava. Então é como se fosse... Ela até tem um sonho nesse livro, assim, que é como se fosse os dois virando um homem só. E aí surgiria o homem perfeito, né? Mas Machado de Assis descreve muito bem, sendo que ela não consegue decidir entre os dois porque ela gosta dos dois. Ela ama, na verdade, os dois. E os dois a amam. E a preocupação da mãe estava exatamente de surgir uma briga feia, surgir uma fatalidade por conta de que os dois estavam amando a mesma mulher.
que os dois, infelizmente, mais de uma vez na vida já mostraram que poderiam chegar à violência, né, coisas horríveis. E eu mesmo lembro, eu me preocupei muito isso, eu lendo assim, meu Deus do céu, isso aí vai dar problema, isso aí vai lá na frente eu vou ver aí que isso aí não vai dar coisa boa não. E o romance segue ali é, indo para eles ficando mais velhos, né? Já escolhendo ali suas profissões, enquanto um foi médico, o outro foi advogado, um foi estudar no Rio de Janeiro, o outro em São Paulo. E eles, inclusive o Machado de Assis traz também outros personagens, né, que é Castor e Pollux, porque de repente ali na cultura grega, nessa questão do céu e a terra, entre Castor e Pollux existe uma necessidade, né, entre os dois, que ligavam os dois. E ali entre eles não existe a questão de um não suportar a ideia do outro, mas existe um elo entre os dois e esse elo se chamava Flora, né? E, e esse elo eles assim se tranquilizam nele, né? Eles se tornam homens muito mais maduros e muito mais pensantes quando se fala dessa mulher. E a mãe, a Natividade, né, constantemente preocupada. Paulo, ele se aproxima muito da família da Flora, logicamente com segundas intenções, né, ali com a garota, para agradar o sogro. Ele começa a se aproximar ali da parte também da política, que ele já tinha a ver para isso, mas ele também usou isso aí a favor dele. E ele consegue ali junto com a Cláudia, que é a mãe da Flora, né? E o Batista, que é o pai dela, ele consegue ali meio que se infiltrar como um amigo, né? Mais que um conhecido da família, mas como um amigo da família. E o Pedro, ele fica ali, como ele é médico, né? Ele fica também administrando ali quando a Flora, infelizmente, também tem problemas de saúde, então ele age ali como se fosse um benfeitor para a família. Ele aproveita também ali para, vamos dizer assim, dar os galanteios dele, mas de uma maneira, assim, até inteligente e não tão indiscreta quanto o Paulo, certo? Mas vamos lá. Chegando ali pro final do livro, filme, eles começam a realmente entrar muito mais na política. Paulo fica defendendo ali né, como conservador, Pedro já é um liberal, e eles não conseguem se entender nesse sentido, né? A, a mãe deles, né, na atividade, ela fica constantemente conversando com o Santos para que ele consiga moderar essa relação entre eles dois, pede pro pai pro pai da Flora também ajudar. Então ela fica assim temendo muito essa rixa entre esses dois, que aconteça algo pior, né? E assim, é, infelizmente para Machado de Assis, gente, eu não vou conseguir falar para vocês o final, porque assim, o final ele é até razoavelmente extenso, mais do que outros livros. E assim, o, o final machadiano ele é muito complicado de você desprender ele do resto da obra. Por isso que eu não vou poder é o livro aqui que infelizmente para vocês eu não vou poder falar muito mais do que eu já falei, porque o final ele é muito extenso, ele é muito bonito e ele fecha realmente com chave de ouro, tá certo? Então eu vou finalizar o vídeo dizendo para vocês que essa versão de Esaú e Jacó vocês encontram lá na Saraiva. Não sei se ainda está com o preço que eu comprei, que foi a R$ 9,90, mas leiam. É muito gostoso de ler. Machado de Assis, ele é um escritor que ele não só escreve com elegância, mas ele escreve também com muito equilíbrio. Isso deixa a obra dele ainda mais agradável, ainda mais bonita, né? Porque, infelizmente, alguns autores eles tendem a exagerar algumas coisas, né? Vou citar aqui alguns exemplos. Victor Hugo e Goethe, eles são, assim, potências da inteligência literária. Fazem descrições, dão aulas do que vocês quiserem, do assunto que vocês quiserem, eles dão aulas. E eles gastam ali pelo menos umas 10 páginas, de 10 dependendo do assunto, né, a 20 páginas, com descrições, se aprofundando no assunto. E isso é extremamente interessante. Mas chega a ser exagerado, né?
Machado de Assis, ele já é bem mais moderado nesse sentido, então tudo ele é muito equilibrado, né? Como eu comentei ali no meu Instagram, vejam no Instagram que tem uma dedicação lá para Machado de Assis também e outros autores, que ele é elegante, mas sem muita pompa. Ele é inteligente, mas sem muito exagero. Então ele é como se ele tivesse exatamente aquele ponto de equilíbrio perfeito. Então, a escrita dele é extremamente agradável, extremamente. Ele usa o português de uma maneira muito bonita e ele também é um escritor que dá para perceber que ele não só é divertido, como também é, ele consegue desenhar ali toda a cena dele com muita inteligência. Isso é muito legal. Então, ele distribui muito bem os dons dele na obra e fica coisas que chamam a atenção, mas de uma maneira muito discreta. E isso é muito positivo. Então, pessoal. Esaú e Jacó, certo? É um romance, eu acho que para quem nunca leu Machado de Assis, recomendo muito. Tem um final, para variar, assim, razoavelmente triste, mas com que abre muitas possibilidades, como se fosse ter uma parte 2 de Esaú e Jacó, vamos dizer assim. Mas que para quem está querendo conhecer o autor, uma leitura agradável. Esse livro aqui tem 246 páginas, se não me engano. Então, para final de semana, de repente para quem não é muito acostumado com leitura, de repente as férias, um livro que vale muito a pena, você vai ter muitas lembranças dele e é a porta de entrada para o mundo machadiano, tá bom? Obrigado aí pelo tempo de vocês, desejo a todos uma ótima tarde, dê o like aí se gostaram, compartilhe o vídeo com o pessoal, né, que gosta de literatura, seus amigos. Os que não gostam, compartilhe também, porque pode ser que eles gostem, tá bom? E o Instagram tá lá, tá bom? Também Leituras S.A. Uma ótima tarde a todos e uma ótima quinta-feira.